Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós temos mais um episódio da série dos 7 Pecados Capitais. Hoje nós falaremos sobre luxúria. Mas antes da gente começar, já clica aqui para se inscrever no nosso canal e receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Então, Jaque, hoje nós vamos falar sobre luxúria, né? E sobre o impacto que isso tem nas relações, na nossa vida, né? O quanto que é saudável, né? A gente ter essa possibilidade de expressão sexual nas nossas relações e em qual nível que isso se torna já patológico, né? Um nível que já extrapola o saudável e passa a se tornar um problema. E quando a gente fala no que é saudável, nós precisamos considerar a cultura na qual o indivíduo está inserido, a questão da educação, como que foi a educação dessa pessoa, né, em qual contexto ela foi inserida, o que é natural, considerado normal, e o que já não é, mas visto como um comportamento adequado. Quando a gente fala em cultura, aqui no Brasil, a gente tem um país enorme, muito diversificado, né? Então, cada estado, cada cidade pode ter as suas diferenças, e interessante também a gente pensar em outras culturas, né? Quando, por exemplo, eu morei por 2 anos lá no Marrocos, que é um país muçulmano, a cultura era completamente diferente. Então, os comportamentos considerados adequados eram bem diferentes dos comportamentos considerados adequados aqui no Brasil. Sim, Mari, em relação à nossa diversidade, né, do próprio país, de certa forma, porque se a gente for de norte a sul, né, a gente vai ter uma cultura diferente, também relacionada a esses aspectos aí, emocionais, né, que envolve questões de sexualidade, né, compreensão, entendimento de onde é o limite de um normal, de um saudável, consideravelmente aceito e onde não é. Então, mesmo que nós estejamos no Brasil, ainda assim, no próprio país, nós vamos ter muita diferença e a gente vai falar sobre isso hoje aqui também, né? Nós fomos crianças na década dos anos 90, né? Então, quem é aí da nossa idade, mais ou menos, quem está ali nos 30, 40, vai lembrar do tipo de programação que a gente assistia na televisão aberta, né? Quando estávamos em uma fase de desenvolvimento infantil, né? Infantil ali, pré-adolescente. Tem a questão da música também, as letras das músicas, né? Quão explícitas elas são e quanto que isso impacta o desenvolvimento infantil, né? Muitas vezes precoce, da questão da sexualidade. Lembrei agora da banheira do Gugu. Sim. Que absurdo. Que absurdo. Isso é uma coisa, né? Quando eu estava lá no Marrocos, eu fiz amizades e, inclusive, fiz amigas que eram super religiosas, né? Que tinham muitas coisas daqui do Brasil que eu nem contava que aconteciam, né? E agora me veio aqui na cabeça, eu me lembrei da banheira do Gugu, que a gente assistia isso, nós éramos É crianças. verdade. Imagina eu explicar para uma muçulmana que existia um programa no qual ia para dentro de um ofurô ali, um homem e uma mulher de biquíni em busca de um sabonete. Tipo assim, os dois brigando ali para ver quem pegava primeiro o sabonete. E detalhe, em horário comercial, né, Mari? Não tinha assim uma coisa a partir das 22 da noite. Era na sessão da tarde, literalmente, assim, né? Essa questão aí, bem de envolvimento do corpo seminu ali, para qualquer pessoa assistir, né? Exatamente, aquelas bailarinas, né, nos programas que ficavam ali atrás de biquíni dançando ou segurando as plaquinhas ali dos jogos, né, que estavam acontecendo. Isso tudo era na parte da tarde. A gente cresceu assistindo isso, né? Então a questão da sexualização, ela vem desde muito cedo aqui no Brasil. Não é só no Brasil, né? Também tem isso em outras culturas. Mas quando a gente viaja, essa questão cultural, ela fica muito perceptível, né? Quando a gente vai, quando a gente conhece pessoas europeias, pessoas de países da Europa, pessoas
de outros países da América do Norte. Essa cultura que a gente tem da sacanagem, né? Não é nem uma sensualização, é uma sexualização. Então, as relações também são diferentes por causa disso, né? Quando a gente tem um relacionamento entre duas pessoas, uma brasileira ou um brasileiro, e um norte-americano, norte-americana, ou europeu, europeia, existem esses conflitos justamente porque a bagagem é diferente, a forma que as pessoas foram educadas é bastante diferente. Isso tem um impacto também nas relações. E a questão da sexualidade também tem muito, trabalha muito com a fantasia, né, que a gente tem, porque é um tabu, né? Nós crescemos ouvindo também, por outro lado, apesar de toda essa liberdade, né, que tinha e até uma libertinagem, por outro lado, tem a questão do tabu. Então, assim, de que o sexo é feio, de que o sexo é proibido, de que o sexo é errado, é sujo, né? Então, fica uma curiosidade, né? Fica um mistério por trás daquilo ali. E tem muito a questão da fantasia. E aí vem os filmes, né? Filmes que estouraram, que foram grandes sucessos, né? Por exemplo, os 50 Tons de Cinza. Trabalhou demais com o imaginário, né? Tem o livro, né? E o filme. E tiveram as sequências, né? Depois tem aquele outro filme também, 365 Dias, que é na mesma linha ali dos 50 Tons de Cinza, né? Trabalhando com esse imaginário, com a questão da posse do outro, né? Da conquista, da sedução. E nesses filmes ainda tem toda uma questão, né, estética, toda uma questão muito interessante, intrigante, que faz as pessoas terem muita curiosidade, né, sobre isso. Mas também chega um ponto que extrapola do limite do saudável. Então, tem um outro filme que é o Ninfomaníaca, que tem também o 1 e o 2, que mostra bem esse caminho que ela trilha, que começa com uma busca incessante desse prazer sexual, mas que ao longo do tempo vai se tornando algo degradante já. Então, parte daí para uma questão mais violenta, para uma degradação pessoal, né? E se torna. Eu lembro que quando esse filme foi lançado era também um motivo de muito interesse das pessoas, mas quando eu assisti, principalmente o 2, eu vi como é triste, né? Como é deprimente, assim, como é degradante ver uma pessoa extrapolar esses limites, inclusive da integridade física, né, em busca de um prazer que nem é mais o prazer sexual, se torna já um outro nível que já vai para um nível patológico. Eu acho que traz um aspecto também em relação ao limite, né? O respeito com as outras pessoas, o respeito com a própria integridade do corpo físico, né? E também do psicológico. Como tu citaste aí o filme do Ninfomaníaca, que já vai para acho que para um viés diferente aí do 50 Tons de Cinza, do 365, né? Que são filmes sexuais, né? Mas que tem uma atração, uma necessidade de algo que não parece ser tão nocivo, apesar de ser. Vamos pensar que é um intermediário, assim, de nocivo. Já o Ninfomaníaca parte para algo mais obscuro, né? Uma intensidade desproporcional, né? Que acaba sendo patológica, como tu trouxe, né, Mari? E que aí a gente também, nas nossas relações, a gente tem que estar atento, né? E observar o que de fato me leva a um ponto patológico, um ponto de doença, e o que daqui a pouco é uma sexualidade que é interessante, que é saudável, né? E obviamente, quando a gente vai falar da luxúria, né, que é o nosso tema hoje, a gente vai trazer, sim, esses pontos, né, para que as pessoas elas possam identificar em que nível a coisa está tomando uma proporção ruim, negativa, e que pode ser muito prejudicial aí para a pessoa, para as relações dela também. Perfeito, Jaque. E uma estratégia que as pessoas podem usar é avaliar como elas estão se sentindo nessa relação,
né? Porque tem a questão da conquista, que é saudável, né? Tem a questão ali da sexualidade, de poder se expressar, de poder ter essa liberdade ali com o seu parceiro, mas não pode chegar num ponto que extrapola o bem-estar dela, né? E a gente vê muito isso, pessoas que acabam aceitando situações, se submetendo, né, por razões que podem ser diversas, mas isso vai trazer mal-estar, né? Isso vai trazer sofrimento psíquico. E aí começa a ser um problema. Aí deixa de ser saudável e se torna um problema que a gente precisa resolver. É importante também a gente poder pensar que as coisas elas nunca começam no limite, né? Elas nunca começam no grave. Nenhum problema psicológico, né? Nenhum comportamento destrutivo, ele começa grave. Ele vai ficando grave aos poucos. Então, entra naquele aspecto também da pessoa ser muito fiel, né? E honesta consigo mesmo. Porque a gente se dá conta, assim, quando a gente já tá pisando na bola, quando a gente, opa, peraí, isso aqui tá diferente do meu normal, isso aqui tá diferente daquilo que eu estou acostumada a viver. A gente se dá conta. Então, ser honesto consigo, né, e daqui a pouco buscar por uma intervenção até profissional, percebendo aí um sofrimento significativo nesses tipos de comportamento, também é o que vai atuar de forma preventiva aí, né, na vida dessa pessoa e das demais que estiverem ali perto dela. Então, esse cuidado com os pensamentos, né, principalmente esse tipo de comportamento, ele vai anteceder pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, repetitivos, né, que começam a sondar a vida daquele indivíduo de uma forma diferente, né, numa proporção maior do que ele tinha. Né? Então, daqui a pouco a pessoa está lá trabalhando, mas ela tem necessidade de ir para um banheiro assistir uma pornografia. Então, ela já está colocando o próprio trabalho dela e a vida dela em algum tipo de risco. E aí se torna um vício, né? Que, como tu falou, não começa já grave, ele começa aos poucos. Então a pessoa às vezes não se dá conta, mas isso vai aumentando gradativamente. E aí ela começa a ter prejuízos na sua rotina, ela começa a deixar de fazer as coisas que ela precisava fazer para atender essa necessidade desse vício. Ela começa a se isolar muitas vezes, né? Abrir mão de muitas coisas da sua vida, da sua rotina saudável, para atender o vício. E aí, quando ela vê, a situação já está numa proporção tão grande que ela não sabe nem como fazer para sair disso ou para quebrar esse ciclo. Sim, isso devido aí a esses pensamentos intrusivos, né? De compulsão sexual, abuso e aí violação, muitas vezes, né? Tanto de si quanto de outras pessoas, que essa pessoa que está com essa problemática, ela pode vir a buscar e não perceber também. Então, como tu falou, né, a gente precisa estar sempre atento, tanto ao nosso próprio comportamento, quanto ao comportamento da pessoa que está com a gente, né, avaliando se essa situação está saudável, se essa relação está saudável, ou se tem alguma coisa ali que está incomodando, que está extrapolando algum limite, e que a gente sempre sabe, né, no fundo, como tu falou, que não está certo, não está certo para nós, né, não necessariamente isso vai ter o mesmo critério para outras pessoas, mas é individual. Cada um tem o seu limite, cada um tem, né, as suas referências. Então a gente vai agora já partir para uma questão de transtornos, né, mentais, de saúde mental, né, que a pessoa pode ter, transtornos de personalidade. Tem dois transtornos que são os mais relacionados aqui, né, com a questão da luxúria, né, que a gente vai falar um pouquinho agora de cada um deles. E realmente, as características de personalidade, normalmente elas vão ficar muito acentuadas nesse tipo de situação, assim, falando em relação à questão da luxúria, né? Porque os traços de personalidade aí, eles vão ter questões mais rígidas, né? Na forma desse indivíduo ver o mundo, as pessoas e a si mesmo, né? E é um traço mais rígido e persistente aí de alterações, né? Tanto na cognição, no seu funcionamento, né? E outros aspectos também da vida dele.
É um padrão, né, que vai ser persistente de experiências internas e de comportamento que esse indivíduo ele vai ter. Isso a gente já leva para um caminho aí de um transtorno de personalidade. Normalmente a gente fala, né, na clínica, na prática clínica, que o transtorno de personalidade é como se a gente imaginasse uma pessoa fragmentada. E essa inflexibilidade é o que de fato vai levar um traço de personalidade para um transtorno de personalidade, né? Como tu citaste aí, né, Mari, a questão do transtorno de personalidade narcisista e histriônica, que é o que a gente vai poder discutir aqui um pouquinho mais, além desse funcionamento aí mais ninfomaníaco, como a gente falou também anteriormente. Importante deixar claro que essas pessoas que têm esses traços, né, ou já um diagnóstico, enfim, de um transtorno de personalidade, elas sempre vão ter uma experiência subjetiva de sofrimento. Eu acho muito importante a gente poder deixar claro isso, porque quando a gente for falar um pouquinho ali destes traços e de alguns comportamentos que essas pessoas que têm normalmente esses traços ou esse transtorno assim de personalidade, a gente fica naquele sentimento até meio de um pouco de dificuldade de ser empático com esse perfil de pessoas, né? Mas para deixar claro, essas pessoas elas têm um sofrimento ali interno bem significativo e que de alguma forma a gente tem que dar um jeito de acolher essa pessoa. E muitas vezes também, quando a gente começa a falar das características, né, a pessoa começa a pensar, eu acho que a fulana tem isso, eu acho que o fulano é assim. E não, a gente sabe que não é bem assim, né? Para fazer um diagnóstico de uma pessoa, né, tem toda uma avaliação clínica. E também, como tu falou, Jaque, existem traços de personalidade e existem transtornos de personalidade. São coisas diferentes, né? Então, mesmo que uma pessoa tenha traços de uma personalidade, não quer dizer que ela tenha um transtorno, né? E ao mesmo tempo, as pessoas que têm esses transtornos, muitas vezes elas não se dão conta porque elas não estão percebendo, né, que o comportamento delas é inadequado ou que elas estão causando sofrimento também para as pessoas da sua rede ali de apoio. Então é muito difícil às vezes elas buscarem tratamento. Quando essas pessoas chegam no nosso consultório, é geralmente porque alguém, né, sinalizou, alguém da família, geralmente, né, ou um marido, uma esposa, que trouxe, né, esse paciente para atendimento. Então, existem técnicas, né, que nós e os profissionais da psicologia precisam se aprofundar mais, né, para conseguir ter a maior eficácia nesse tratamento. Exatamente, Mari, porque o transtorno de personalidade, ele é uma caixinha à parte dos transtornos a nível de tratamento, né? Nós não vamos trabalhar dentro dos aspectos aí de transtorno de personalidade, dentro, obviamente, né, da teoria cognitivo-comportamental, que é a nossa abordagem, a nossa linha de apoio aí, né, científica. Não tem como trabalhar da mesma forma que a gente trata um paciente com ansiedade, depressão, né? A própria linguagem, a comunicação com esse paciente, ela vai ser bem diferente. Então, quando a gente fala no transtorno de personalidade histriônica, que talvez as pessoas não saibam, né, desse termo, mas é aquela pessoa que ela é super sedutora, né? Ela é uma pessoa super interessante, ela é uma pessoa articulada, ela tem histórias envolventes, né? E por mais que as histórias sejam muito envolventes, elas são carentes em detalhes, mas ela se torna uma pessoa muito interessante, né? Aquela pessoa que precisa ser o centro das atenções, né? Ela gosta de ser o centro das atenções e ela fica desconfortável quando ela não é. Então, muitas vezes ela extrapola, né, esse limite, ela não percebe, né, o limite da inadequação e ela tem um comportamento provocativo, um comportamento sexualizado, né, um comportamento sedutor e muito envolvente, mesmo que seja inadequado. Então, ela vai ser uma pessoa muito fascinante, né? Ela vai ser uma pessoa que apresenta um padrão de emocionalidade, né, altíssimo. Então, ela vai buscar por atenção
excessivamente, né? Ela não vai parar até ela conseguir toda a atenção voltada para ela. Sim, né, Mari? E exatamente, ela vai fazer movimentos de mudança muito bruscas, né, de comportamento ali, né, e de até um posicionamento com as demais pessoas, a partir do momento que ela percebe que ela não está sendo o centro das atenções. Então, é aquela ideia de que faço tudo para ser o centro, para ter a minha imagem no topo, né, para ser amada, admirada. Então, o cerne da pessoa que tem esse transtorno de personalidade histriônica, ou os traços, né, dessa personalidade, ela sempre vai ser alguém voltada para essa emocionalidade. Então, a vida dessa pessoa, ela normalmente é regida, né, ali no topo, com as questões emocionais, né? Então, sempre com essa visão de si como uma superior, como alguém fantástico, né? Como alguém super admirável e, de certa forma, alguém perfeito. E uma pessoa que se torna muito inadequada, né? Ela considera as relações pessoais mais íntimas do que elas são na realidade. Então, ela se torna uma pessoa muito inadequada perante os outros, né? Mas na percepção dela, tá tudo certo. Na percepção dela, ela tá se sentindo a última bolachinha do pacote, né? Justamente, e por isso que a gente traz o quanto é difícil esse público, né, esse perfil de pessoas, né, que tem essas problemáticas, buscarem por recursos, né, de ajuda psicológica, né, um tratamento ali, mesmo que estejam em sofrimento. Por quê? Porque elas não aceitam, elas não admitem, na verdade, elas não se dão conta, elas não percebem que isso é uma disfuncionalidade. Então, normalmente, até trazendo um pouco para complementar o que tu falou anteriormente, Mari, essas pessoas, elas só vão buscar por ajuda quando existe algum problema ou algum prejuízo, ou porque teve um problema, né, familiar, ou um problema do trabalho, ou fracassou em alguma coisa, né, teve alguma situação mais grave, mais séria, ou até mesmo um conflito, né, de alguma forma essa pessoa se obrigou, ou alguém a obrigou a buscar tratamento. Porque normalmente são pessoas também que têm uma dificuldade de relacionar-se. Porque é muito ruim, né? Tu estar perto de uma pessoa que passa o tempo inteiro, né, com aquela ideia de que sou maravilhoso, sou, né, suficiente, que tem grande dificuldade de perceber o outro, de perceber as demais pessoas à sua volta. Então fica até às vezes, vamos imaginar, né, numa relação de amizade, né, numa roda de amigos de conversa, fica chato, né? Fica inconveniente demais aquele perfil de pessoa que só quer falar dela mesma e que observável, né, nítida a impressão que ela passa de que quando outras pessoas vão falar de si, ela fecha os ouvidos, ela não vai ficar atenta porque isso não interessa para ela. Não importa, o que interessa é ela estar se sobressaindo, é ela estar chamando atenção e ela estar sendo o centro. E aí vamos pensar numa realidade da vida, né, da sociedade, das relações humanas. De que jeito alguém vai aceitar, né, alguém saudável, tá? Deixando claro, alguém saudável vai aceitar ou vai ter, né, por sua vontade, né, de querer ficar perto de uma pessoa que funciona assim. É muito difícil. De uma pessoa extremamente teatral, né? Uma pessoa extremamente exagerada nas suas expressões. E quando a gente fala em amizades, né? As pessoas que se tornam amigas, elas têm alguma coisa em comum, né? Então, é aquela coisa, fica na roda todo mundo se olhando, né? E aquela pessoa ali inadequada, inclusive julgando as outras, né? Que não tem esse mesmo essa mesma atitude, essa mesma postura, né? Inclusive encorajando as outras a serem mais como ela, né? Porque afinal de contas, ela que é a referência do que é o melhor jeito, né? De se posicionar, de ser, de se colocar no mundo. E um outro exemplo, né? De transtorno de personalidade, que é mais comum, né? Que a gente ouve falar muito mais, é o narcisista, né? Aquele ser superior, aquele ser majestoso, aquele ser que também é extremamente sedutor, né? É o galã, ele é aquele que é articulado,
que fala muito bem, um excelente comunicador, que seduz, que conquista, sempre se colocando em um pedestal, né? Sempre se colocando num nível superior aos outros, por qualquer que seja o motivo, mas ele é um ser majestoso. Ele se enxerga assim, né? Ele ou ela se enxerga como uma pessoa superior às outras pessoas. E da mesma maneira que no histriônico, tem isso que tu estava falando antes, que é a falta da empatia. É aquela pessoa que não consegue enxergar o outro, né? Ele não consegue escutar o outro, ele não tem escuta ativa, né? Ele não consegue ter empatia pelo outro, sentir pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro. Não. O centro é ele. O foco é todo nele. Na verdade, o narcisista, o exemplo do transtorno de personalidade narcisista ou de traços narcisistas, ele acaba sendo um pouquinho mais obscuro até que o histriônico, né? Em determinados casos, né? Porque o narcisista, ele normalmente, ele se dá conta, ele sabe que de alguma forma ele está causando prejuízo numa situação ou numa pessoa, até porque além de articulados, né, Mari, eles são muito inteligentes. Então, nós temos aí, né, até uma relação para poder fazer de pessoas que têm esse tipo de transtorno em cargos, né, muito superiores, quando a gente vai falar de questões a nível de trabalho, de profissões. Normalmente, eles estão em situações de poder, né, em situações aí de gestão, né, mesmo de diretoria, né, enfim, empresas, por exemplo, justamente porque essa parte de não ter escrúpulos, né, para chegar a um objetivo, para alcançar um objetivo, né? Então, se eu tiver que passar por cima de qualquer pessoa, eu vou passar. Essa é a ideia, né, da pessoa que tem o transtorno. E essa pessoa que tem um transtorno, ela sabe que ela está prejudicando. Ela tem consciência de que ela causa um prejuízo no outro. É diferente da gente falar de uma pessoa que não tem noção. Não, ela tem noção, só que mesmo assim ela escolhe. Por quê? Porque ela é a prioridade, né? Eu sei que eu estou te prejudicando, mas eu sou o centro. O que importa é o que vai ser para mim. Se eu tiver que passar por cima de alguém, não me importa, eu vou passar. E eu tenho consciência disso. Os fins justificam os meios, né? E a gente vê muito nas empresas, na política, a gente vê demais esse tipo de perfil. É um perfil extremamente manipulador. Ele manipula de maneira que fique boa para ele. Então, o que vai importar é o resultado que ele vai ter. O que acontece nesse meio do caminho não é relevante, né? E dentro do aspecto da própria luxúria que a gente está trazendo aqui hoje, né? Essa ideia que o narcisista tem de ser galanteador, no caso do homem, né? E a mulher sedutora, e muitas vezes partindo aí para um lado bem de vulgaridade, né? Ele vai fazer de forma majestosa, literalmente, né? Por quê? Porque ele não mede esforços para conseguir o que quer, né, o que ele deseja. Então, assim, ele tem essa ideia de articulação mental mesmo muito forte, muito afiada. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que é mais empática e que vai, às vezes, opa, peraí, vou pensar duas vezes, será que eu não vou machucar essa pessoa emocionalmente se eu tiver X comportamento, né? Será que não vai ficar meio demais, se tratando até em relação a questões sexuais, por exemplo? O narcisista, ele não vai ter essa ideia de filtro, de medir o que ele pode estar causando em outra pessoa. Perfeito. Ele só vai se importar com o resultado que vem para ele. Então, ele vai fazer o que for preciso, vai manipular a situação para conseguir o que ele quer. Né? E quando o que ele quer é o sexo, né? Trazendo aqui para o nosso tema da luxúria, ele não vai nem pensar, nem vai passar pela cabeça dele pensar em perguntar se a outra pessoa está se sentindo bem com a situação, se ela realmente quer, se ela não quer, se tem algum problema. Não, ele não vai nem vai passar pela cabeça dele isso, né? O objetivo é conquistar aquilo que ele quer. Então, essa ideia que a gente tem, né, muitas vezes de que
A pessoa que tem um transtorno, ela vai ser um ser diferente, ela vai ser um alien, ela vai ser um monstro, Aham. ela vai ser. Não! O narcisista, ele vai ser o lindo, né? Ele vai ser aquele cara que é o que todo mundo tá achando mais lindo da festa, o que mais fala bem, o mais conquistador, né? Então, a gente precisa quebrar essa ideia de que vai ser alguma coisa assustadora. Não, não, vai ser algo maravilhoso, olhando, né, de longe, né, sem conhecer a pessoa, vai parecer que é o maior partidão ali do pedaço. E a gente pode considerar que são comportamentos aí, né, bem destruidores, né? Tanto para a própria pessoa, porque ela pode ter perdas também, sim, se colocar em confusão, envolvimento aí com questões até de autoridade, né? Polícia, enfim, né? Dependendo da situação. Claro que falando, né, assim, a gente comentando sobre esses aspectos de comportamentos aí do narcisista, a gente imagina, nossa, é um monstro. Até porque no senso comum, normalmente, a gente ouve o quê, né? Ah, essa pessoa é uma narcisista. Nossa, é a pior pessoa do mundo. Que horror ter uma pessoa narcisista por perto, que medo, enfim. Só que o que que acontece? Da mesma forma que o histriônico, como nós falamos anteriormente, né? Ele tem esses comportamentos, né, que são incomodativos, né, que não são legais, né, e até às vezes graves, e sofrem, né, o narcisista ele também sofre, porque toda essa ideia de grandiosidade, né, de destruição muitas vezes é porque ele internamente ele é dilacerado. Ele tem um vazio existencial que consome, né? Ele nunca, jamais vai assumir isso, mas como a gente já falou também em outros episódios de outros temas, sobre todo o excesso esconder uma falta, né? O excesso nesse lado sombrio, ele esconde uma grande falta. Né? Então são pessoas que internamente, imagina, elas não conseguem se conectar de fato, verdadeiramente com outras pessoas. Porque normalmente as pessoas, para elas, né, são objetos, né, são consideradas como um objeto, né, ou um caminho para alcançar um ideal meu, independente do que eu vou causar, mas ele é apenas uma peça no meu jogo, no meu xadrez. E aí, se a gente para pensar em questões existenciais, né, que vida é essa, né? Triste, quando a pessoa ela vive sempre de modo a buscar passar por cima dos outros, né? Ou não conseguir uma conexão verdadeira com outras pessoas. Ela deixa de sentir sentimentos tão bons, né, que quando a gente vai para um outro lado ali da moeda, quando a gente fala dos empatas, né, as pessoas que têm uma empatia, que conseguem perceber o outro, que se colocam no lugar do outro, que se preocupam, que sentimento mais lindo que é, né? E é muito visível, a gente consegue, nós ainda mais na prática clínica, enxergar isso nas pessoas, né? E eles não têm isso, eles não vão conseguir sentir isso. Isso é muito triste, né? E a ideia de identificar, né, de daqui a pouco a própria pessoa, seja sendo encaminhada porque alguém indicou, porque algum familiar, né, sugeriu, e ela chega de fato então ao consultório, né, de psicologia para fazer a sua terapia, ou ter uma intervenção medicamentosa, assim, né, pode acontecer de essa pessoa diminuir aí sintomas mais agressivos, mais acentuados, né? Porque, assim, voltando também essa ideia da luxúria, do excesso, dessa falta de limite com comportamentos sexuais, o que que a gente pode observar, inclusive diariamente nos noticiários, né? Pessoas que acabam sendo abusadas, né? Esses abusadores, né? Se a gente for traçar, né? Fazer uma avaliação e fazer um traço aí de personalidade, com certeza, pelo menos alguma coisa de transtorno de narcisista, né? Alguns outros, enfim, essa pessoa ela vai ter essas características assim, né? Então, quando tu tem né, a necessidade, né, de violar o outro, ou quando tu viola o outro sem escrúpulo nenhum, né, tu vai ter um traço de personalidade aí mais forte, mais acentuado, obviamente considerado grave, né? Então, normalmente esse público, ele tá daqui a pouco preso, ele tá, se é um menor infrator, né, ele vai estar aí numa FEBEM, numa fase, né?
Isso acontece, isso é muito recorrente, por sinal. Então, quando a gente fala a nível de tratamento, a gente não está dizendo que todas essas pessoas, esse público que tem esse transtorno, vão seguir esse caminho, vai ter esse final, assim, né, mais dramático. Mas existe uma tendência. Então, nós, como sociedade, muitas vezes, e como rede de apoio, né, principalmente porque essas pessoas não buscam por ajuda, normalmente por elas mesmas, de ficar atento. Então, observando esses traços do que a gente discutiu aqui hoje também, né, Mari? Em algum colega, algum conhecido, algum familiar, né? Alguém de dentro de casa mesmo. Opa, sinal de alerta. Vamos dar uma olhada, vamos sugerir, vamos tentar instigar, ou daqui a pouco vamos ser mais enérgico e dizer, não, olha só, vamos lá, vamos procurar ajuda, vamos ver o que dá para fazer. Porque pode levar para um caminho muito difícil, ou não, né? Mas isso muito vai depender aí, de como essa pessoa vai lidar com esses comportamentos e esse transtorno propriamente dito. Perfeito. E é o que a gente mais vê, quem vem buscar o atendimento não é o narcisista, e sim a pessoa que convive com ele. Porque a pessoa que convive com ele sofre muito mais. É ela quem sofre com os comportamentos dele, né? Então, importante também de você avaliar se você identifica esse padrão de comportamento em alguém, né, num parceiro, num familiar ou num colega, para poder avaliar, será que eu consigo me afastar dessa pessoa, né? Será que eu preciso continuar lidando com essa pessoa? Então eu vou precisar me proteger para que eu sofra menos, né? Para que eu consiga entender o que é o que nessa relação e o que é meu e o que não é meu. Porque muitas vezes a pessoa, é muito comum, a pessoa que convive com o narcisista, ela sente muita culpa. Porque ela acha que ela é o problema, que ela tá errada, que ela tá louca, que ela tá enxergando coisa onde não tem, né? Isso é um dos sintomas da pessoa que convive com a pessoa narcisista. Então, buscar atendimento nesse caso também é essencial, né? Antes mesmo de uma tomada de decisão, mas para que a pessoa consiga se sentir melhor, né? Que ela consiga buscar caminhos mais saudáveis de lidar com essa relação, ou então de buscar um outro caminho, uma outra alternativa, né? Caso seja uma situação mais grave que ela precise se afastar. E também sobre a ideia, né, dos acontecimentos frequentes aí que a gente observa de violação, né, e normalmente, né, a nível de estatística das mulheres, né, violação sexual, violação, né, de corpo ou de abuso psicológico, né, o quanto a gente tem que estar atentos, assim, né, como sociedade, como falei anteriormente, né, e como pessoas à volta, né, porque essa ideia da luxúria, né, essa ideia do objeto sexual, que normalmente esse público, ele vai ter muito forte também, né, de a gente poder fazer essa orientação e se a pessoa ela não buscar por ajuda, quem está ali, né, sofrendo as consequências numa própria relação interpessoal, de casal, por exemplo, tendo violações, né, a pessoa buscar por si ajuda. Não se manter naquela situação, né, não deixar que aquilo se perpetue, né, e daqui a pouco tome uma proporção diferente, né, porque eu acho que a ideia que a gente vai discutindo, né, e avaliando os saberes, assim, sobre essa temática, mas se a gente avaliar bem, ela tem um lado obscuro, de fato, porque quando a gente fala da luxúria, a gente não está falando de algo realmente positivo, a gente já está falando de um extrapolar, né, de um excesso que não é legal, que não é saudável. Então, vamos pensar a níveis, né, leve, moderado, e grave, né? O que a gente pode fazer até o momento que tem intervenções que podem ser realizadas aí para ajudar tanto a pessoa que está cometendo alguma violação, quanto quem está sendo violado, a gente precisa de alguma forma sustentar e fazer alguma coisa. Perfeito. E a gente fala muito, a gente sempre estimula, né, as pessoas a buscarem conhecimento. Então, se ela tem, a gente usa o termo aqui, psicoeducação, né? Aprender sobre a questão da psicologia. Se existe uma suspeita, né, de que a pessoa
com a qual você está convivendo tem algum tipo de transtorno, estude sobre o transtorno, né? Busque informação em fontes confiáveis para que você consiga se apropriar dessa situação antes mesmo de tomar uma decisão, né? Busque ajuda. A gente sempre vai estimular vocês a buscarem ajuda, seja qual for o caso. Quando a gente tem conhecimento, se torna muito mais fácil de tomarmos decisões assertivas, né, com base em dados e fatos. Então, busque se informar, busque uma ajuda terapêutica para você, mesmo que seja para você entender, né, em qual contexto você está inserido, para daí sim poder pensar em quais são os próximos passos. E eu acho importante, Mari, isso que tu trouxe sobre buscar por ajuda, né, por recursos e conhecimento de fontes seguras, porque a gente tem essa ideia, né, do tio Google, né, resolvedor de problemas, né, e guru, e nós temos que ter muito cuidado. E eu normalmente, na minha prática clínica, eu sempre oriento meus pacientes, né, que acabam até ficando mais ansiosos ou tendo situações mais ansiogênicas, por acreditarem em tudo que o Google fala. Então, pensando nessa questão de traços de personalidade narcisista, histriônica, né, excessos em relação à sexualidade e tudo mais, não adianta ir lá para o Google pedir formulário, né, de personalidade, né, que não são registrados, não tem um respaldo científico ali, né, um embasamento de fato de que funcionam, né, e achar que está fazendo alguma coisa. Então, quando a gente está falando aqui de buscar por conhecimento, é buscar por um conhecimento assertivo e não daqui a pouco ficar buscando em fontes, né, inadequadas e acabar criando um outro problema, porque tu vai estar, além de mal orientado, né, tu vai daqui a pouco agir de uma forma precipitada, né, porque tu tá numa fonte ali que não é segura. Então, o buscar por ajuda é ajuda qualificada, principalmente de um profissional, né? Seja um profissional da psicologia, da psiquiatria, que vai ter propriedade para falar sobre esse tipo de situação, onde tu vai poder relatar o caso, relatar como tu tá te sentindo, ou sobre como a pessoa tá agindo contigo, e esse profissional ele tem uma base, né, para poder te dizer, olha, realmente, daqui a pouco vai por esse caminho aqui, ou, né, te oriento a fazer determinada coisa. Perfeito, já que a gente precisa observar quem são as nossas referências para cada assunto. Hoje em dia, qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto aí na internet, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for. Então, quem é a fonte que você está vendo ali sobre narcisismo? Especialmente sobre narcisismo, tem muita gente aí falando. Aí a gente vai ver qual é a formação da pessoa. Nem tem ali, nem sabemos qual é. Às vezes não é formado em nada. Então, avalie quem são as suas referências, né? Para que você tenha uma informação realmente que vai te ajudar realmente a resolver o teu problema. É uma fonte segura, né, no mínimo, assim, né, quando a pessoa ela tem essa tomada de decisão de fazer algo a respeito sobre aquilo, né, eu digo em relação à pessoa, né, em si, que tem o transtorno, ou os traços ali, o comportamento inadequado, ou a própria rede de apoio, né. E indo para a questão da própria psicoterapia, pensando nesse público, assim, né, nós temos instrumentos, né, nós falamos também sobre o quanto é diferente, né, a abordagem no espaço de terapia com pessoas que têm esse, né, esse perfil de transtorno, assim, de personalidade ou traços, mas nós temos. Então, assim, ó, a gente sabe que é difícil, né, de lidar, a gente falou de características que são pesadas. A gente sabe que não é um papo leve, né? A gente falar. E até para quem daqui a pouco tem o diagnóstico, enfim, e está nos assistindo, né? Pensar, nossa, então, né, sou um monstro. Não, não é por aí. Hoje, nós temos tratamentos muito consistentes dentro da teoria cognitivo-comportamental, né, para os transtornos de personalidade, né? Então, nós temos abordagens muito eficazes, tá, para lidar com esses casos, onde técnicas, né, que são bem direcionadas, né, mapeadas,
junto do terapeuta com o paciente e envolvendo a rede de apoio desse paciente, tá? Para que seja diminuído, né, os sintomas mais acentuados. Então, assim, o profissional ele vai trabalhar com uma conceitualização desse caso, né, como a Mari disse, de uma psicoeducação, que se trata de ensinar para a pessoa, né, sobre os comportamentos dela, ensinar para ela, mostrar sobre os prejuízos, as consequências, deixar claro, ter uma comunicação muito clara com essa pessoa que tem, né, esses desvios, assim, né, para que a gente de fato consiga ajudá-la. Exatamente. E às vezes a pessoa buscou já alguma vez na vida, né, uma terapia, mas em uma abordagem que não era adequada para aquela situação dela, né, para o caso dela. E aí ela pensa, ai, então terapia não deu certo para mim, nunca mais vou fazer, né? Às vezes também é uma questão da própria abordagem do terapeuta. Ela não teve ali uma afinidade com aquele terapeuta específico, né? Ela não teve, não criou um vínculo, não se sentiu à vontade ali com aquela pessoa, né? Então, e aí pensou, não, terapia não é para mim, não deu certo, né? Então, muitas vezes tem que ter só um alinhamento ali de qual é a abordagem adequada para o teu caso, né? Que às vezes o terapeuta de outra abordagem não encaminhou, ou às vezes é mesmo uma questão de que não fechou com aquele terapeuta específico, né? Então a gente tem que tentar de novo. Muitas vezes é uma questão da aliança terapêutica, que é um termo que a gente usa, né? Que o que é? É essa aliança, esse vínculo que é formado entre o terapeuta e o paciente, e ele é extremamente terapêutico, né? Ele precisa estar presente para o sucesso do tratamento. Então, não é todo terapeuta e toda abordagem que vai funcionar para todas as questões. A pessoa precisa saber qual é a abordagem mais adequada para o caso dela, né? E a gente sabe que, bom, a Jaque já falou, né, que para esses tipos de transtorno, a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais adequada. Então, muitas vezes o paciente nem sabe qual é a abordagem daquele terapeuta que ele buscou. Ele nem sabe, ele acha que psicólogo, né? Psicólogo é o que ele sabe. Então, é importante ter essa consciência e buscar o tratamento adequado para o seu caso. E às vezes, como é que a gente consegue resolver essa dúvida, né? Perguntando, literalmente perguntando, né? Então, daqui a pouco, entrei em contato com um profissional, né? Psicólogo. Bom, qual a sua abordagem, né? Qual é a sua abordagem? Hoje, de forma efetiva, nós sabemos que teoria cognitivo-comportamental é o que a gente tem de base, né? A nível mundial, inclusive, porque existem outras abordagens que, inclusive, ainda são trabalhadas em consultório, mas que atualmente são consideradas pseudociência. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, principalmente porque a gente está buscando um tratamento para nós, né? Pra gente, assim, né? Algo que vai impactar na vida. Esse profissional ele vai acabar sendo parte da minha relação, né? Então, se ele não tiver de fato o conhecimento adequado para me ajudar, eu vou acabar me frustrando mais ainda. Então, eu tenho sim o direito de saber qual é o tipo de abordagem que o profissional trabalha, eu tenho sim o direito, né, de ter esse entendimento, porque é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, né, é um investimento ali até de energia, principalmente, para essa pessoa que vai estar se deslocando e buscando aí por essa ajuda. Então, essa orientação que a gente faz, né, de não ir aleatoriamente buscar por um tratamento, eu acho que faz toda a diferença. E se a pessoa não souber também, ela pode buscar uma avaliação psicológica, né? Se ela não sabe, ela quer descobrir, ela pode buscar uma avaliação psicológica para daí sim ela ser encaminhada para o profissional mais adequado também. E eu acho que frisando algo que é muito importante, né? Sempre a via, né? Ela vai ser profissional da psicologia e depois a psiquiatria. Nunca ao contrário. A gente sabe que na prática, né, não é normalmente o que acontece. No mundo ideal, né, a ideia de passamos por uma avaliação, como a Mari disse, psicológica, ou com um profissional, né, que vai, psicólogo,
né, que vai ele fazer o encaminhamento através da avaliação dele ali na anamnese estruturada que ele vai fazer com o paciente, se vai ter a necessidade de medicar ou não. Normalmente, né, nos casos de transtornos de personalidade, sim, a pessoa ela vai ter que inserir pelo menos por um período aí alguma medicação, mas como eu disse, né, como nós falamos anteriormente, tem que ter uma avaliação e essa avaliação ela é individual, ela é completamente singular, né? Ela não vai ser algo que se aplica para mim, se aplica para ti, não é assim que funciona. Tá? Então, esses são aspectos aí que a gente tem que levar em consideração também. Agora a gente quer saber de você. Já aconteceu alguma situação na sua vida em relação ao que nós falamos aqui hoje sobre o tema da luxúria? Nos conta aqui embaixo nos comentários que a gente vai querer ver depois. E a gente se vê na semana que vem, no nosso próximo episódio, dentro da série dos 7 Pecados Capitais, que será sobre... Até lá!